Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Fórum Teológico. Uma alegria iniciar esse programa aqui, levando conteúdo de qualidade para você. Na verdade, iniciar não, né? Nós já começamos o nosso programa de hoje com essa apresentação incrível do Juliano Piloni e o seu piano abrilhantando mais uma edição aqui do Fórum Teológico. Muito obrigado pelo carinho, por nos acompanhar. O objetivo aqui é levar até você reflexão, conhecimento e, obviamente, te provocar a buscar mais conhecimento. A gente não vai conseguir responder todas as perguntas aqui, mas a ideia é que você na sua casa se aprofunde e busque respostas para as questões que nós vamos colocar aqui. Bom, vou apresentar os meus convidados e aí a gente já vai começar a nossa conversa de hoje, que promete, viu? Promete, vai ser muito legal. Bom, com muita alegria que nós recebemos aqui no estúdio do Fórum Teológico o pastor Marcos Souza. Pastor Marcos, meu irmão, obrigado por aceitar o nosso convite, tá aqui no Fórum Teológico. Graça e paz, meu irmão. Graça e paz, Eka, é um grande prazer também estar com todos aqui, né? E vamos lá, né? Acrescentar aí ao conhecimento de todos, né? Sem dúvida. Quem te conhece, pastor Marcos, já sabe que o assunto é polêmico. Sempre que você tá, tem polêmica envolvida. Tem assunto polêmico. Daqui a pouco eu vou te fazer a pergunta tema do programa, mas antes, queria só abrir o espaço, aproveitar, pastor, para o irmão falar da igreja que o irmão pastoreia, Sim. Passar também as informações para quem nos assiste, por favor. Nossa igreja chama-se Igreja Cristã Evangélica ao Deus Eterno e fica aqui no Sacomã, na rua Alencar Adaripe, no número 120. Próximo ali do terminal Sacomã, acho que uns 300 metros ali, é um local de fácil acesso, tá? Os nossos cultos lá são domingo às 10 da manhã, escola bíblica, às 18 horas o culto da família, quartas e sextas às 20 horas. Vocês são convidados da gente aí, conhecer nosso ministério lá, bater um papo conosco, cultuar o Senhor, adorar, louvar, tá bom? Vai ser benção. Obrigado, pastor Marcos. Inclusive, para quem nos acompanha, os contatos também que o pastor Marcos disponibilizou vão aparecer aí para você, tá bom? Para você poder acessar, conhecer um pouquinho melhor o trabalho e o ministério do nosso irmão também. E nós temos o privilégio de receber nesta oportunidade o reverendo Samuel Ribeiro. Reverendo Samuel, obrigado, meu irmão, pelo carinho, aceitar o nosso convite, uma alegria recebê-lo. Seja muito bem-vindo ao Fórum Teológico. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui pela primeira vez, né, participando dessa conversa que vai ser tão gostosa, de um assunto tão próximo, né, da data. Sim. Estamos próximos da data aí do Natal e tentar contribuir de alguma forma para que a gente tenha uma posição sadia sobre essa data. Sim. O mês de dezembro chega, a polêmica se reacende. Depois chega janeiro, ela dorme de novo, e ninguém fala nada. Mas no próximo dezembro a gente traz a polêmica depois do dia 6, de volta. né, desmontou a árvore e acabou a polêmica. É verdade. Bom, nós vamos falar de tudo isso daí. Reverendo, passar as informações da igreja que o irmão pastoreia, por favor, também. Eu sou pastor ali da Igreja Presbiteriana da Aliança, fica ali no bairro de Pinheiros, na rua Arthur de Azevedo, 1007. Os nossos cultos dominicais acontecem às 9h30, às 18h30 e a escola dominical às 11 horas. Logo depois do culto da manhã, nós ficamos um tempo lá reunidos e já iniciamos a nossa escola dominical. Será um prazer recebê-los lá na nossa igreja. Rapaz, 2 pastores que mantêm escola dominical na igreja. Isso é uma raridade. A gente podia fazer um programa, inclusive, sobre escola dominical. Boa. Porque esse é um item em raridade nas nossas igrejas. A maioria delas substituiu essa programação por cultos, né? Uhum. Então tem o culto ali da manhã, o culto da noite, o culto da tarde, mas a escola dominical mesmo, ali nos anos 90, começo dos anos 2000, ela já foi... Está quase extinta, mas nós temos dois aqui que ainda permanecem com esse trabalho que é bênção. Os contatos do reverendo Samuel também vão estar à sua disposição aí para você poder acessar, conhecer o trabalho do irmão, o ministério também, tá bom? Antes de colocar o tema aqui e fazer a pergunta aos meus convidados, deixa eu só dar um recadinho para você. Se você não é inscrito no canal, no Fórum Teológico, se inscreva no nosso canal, faça parte dessa comunidade também e ative as notificações para você ficar sabendo sempre que tiver um material novo produzido. Tem muita coisa legal por aqui, um material de qualidade para você que curte teologia ou que quer começar a gostar, entender o caminho a seguir. Venha acompanhar o nosso material aqui no Fórum Teológico, eu tenho certeza que vai ser benção. Outro detalhe importante, se você está assistindo o vídeo, já curte esse vídeo. Não custa nada para você e vai ajudar demais aqui no nosso trabalho, porque a plataforma vai entender que é um vídeo interessante e vai, obviamente, disponibilizar para outras pessoas também, tá bom? Então vai lá, curta, compartilhe, você vai ajudar demais na divulgação do nosso trabalho, tá bom? Como o reverendo Samuel adiantou, nós estamos no mês de dezembro e, obviamente, nós vamos falar de Natal.
E a pergunta que a gente quer responder na edição de hoje aqui do Fórum Teológico é: deve o cristão celebrar o Natal? Essa é uma festa de fato cristã ou não? É uma festa pagã e aí o cristão tem que passar longe disso, não tem que se envolver com essas temáticas. Vou pegar a resposta dos meus convidados. Depois nós vamos aprofundar aí alguns temas sobre isso também. Pastor Marcos, vou dar o privilégio do irmão começar. Deve o cristão celebrar o Natal? E aí, eu já quero colocar tudo nesse pacote quando eu falo Natal, tá bom? Tem a árvore, tem o Papai Noel, tem o presente, tem a ceia, tem a comilança, tem o nascimento de Jesus também, tem muita coisa nele. Mas tudo tá embutido. E aí? Vamos lá. Bom, o nascimento de Jesus é uma das coisas mais fascinantes e maravilhosas que já aconteceu no nosso planeta, né? Porque ele veio para trazer vida, ele veio para trazer a salvação das nossas almas. Então isso é inegável, esse advento está no meu coração. Eu falo do nascimento de Jesus, sempre falo em pregações, em escola bíblica. Agora, quando se fala de Natal, de 25 de dezembro, árvore de Natal, panetone, né, ceia de Natal, então aí eu já não sou a favor. Não sou a favor e tenho assim bases bíblicas para mostrar que é uma celebração que não deveria ser celebrada, né? É um dia, né, uma data que não deveria ser celebrada pelos cristãos por vários fatores. E um deles é pela data ser uma data milenar, né? Já comemorada pelo paganismo há séculos antes do nascimento de Jesus. Não só uma religião, mas tantas religiões e seitas, né, pelo mundo, desde a antiguidade, antes de Cristo, já usavam desta data para adoração aos seus próprios deuses. E aí, então, chegou num determinado momento em que o cristianismo se torna oficial no Império de Constantino, e ele, então, coloca essa data como o nascimento de Jesus. E a partir de então, muitos começam a celebrar essa data como se Jesus tivesse nascido nessa data. E aí vem tudo que a gente vai comentar aqui dentro do nosso programa, né, sobre a árvore de Natal e as demais coisas. Mas a questão é que não é uma data cristã, não é uma data que verdadeiramente poderíamos considerar o nascimento de Jesus. Primeiro porque o 25 de dezembro é uma data simbólica, e não é uma data real, verdadeira, não condiz com o nascimento, com a data de nascimento de Jesus. Isso facilmente na Bíblia a gente consegue chegar por caminhos bíblicos o mês em que Jesus nasceu, não o dia, mas o mês. Então, se nós temos tudo isso, não deveríamos estar celebrando esta data como o nascimento de Jesus. E eu vejo hoje ela mais uma data comercial, né, mais como uma data para arrefecer o comércio, para vender mesmo, e né, para farra, para bagunça. A igreja, sim, né, usa essa data para introduzir Jesus, para falar do amor de Cristo, para falar do amor ao próximo, tal. Mas, num geral, no mundo, é uma data que se comemora realmente para comilança, para bebedice e tantas outras coisas. Marcos, o irmão acha, só para finalizar, passar a palavra ao reverendo Samuel, que a igreja não deveria celebrar? Não deveria. Tá, beleza. Reverendo Samuel, vamos lá. Não sei aqui quem nos assiste, se gosta ou não gosta, mas defende o nosso panetone aí. Até o panetone o pastor Marcos quer tirar. Pior que eu não gosto de panetone, não é por causa do Não, Natal, é porque eu não sou fã do gosto. Eu também não sou muito O chocotone ainda dá. Aquele negócio cheio de fruta eu não sou muito fã, não. Mas assim... Teve mais um pra acabar com o nosso panetone. Mas eu vou com ele, viu? Eu também gosto do chocotone. O chocotone. Tá. Chocotone. Não, produção, suspende o panetone dos convidados, viu? Não dá de presente, não. Vamos lá, reverendo Samuel. Mas teve até uma questão interessante, abrindo parênteses. Eu fui professor de escola e nós fizemos um acordo entre os professores de religião de ensinar o verdadeiro sentido da Páscoa, que não é coelhinho e tal. E eu na sala falava, gente, não tem nada a ver com o coelho da Páscoa, nem com o ovo da Páscoa. Ninguém me deu ovo de Páscoa e todos os professores ganharam. Aí eu falei assim, mas vocês falaram a mesma coisa que eu falei? Não, a gente falou que não era, mas falou, mas traz o ovo que eu quero. Aí você não falou também. Gente, eu não ganhei, todo mundo ganhou. Só eu que não ganhei na época. Mas voltando ao tema. Então, a gente até brincou aqui antes, né, que a minha posição sobre o Natal, eu já fui bem alheio ao Natal no sentido, Natal, celebro, cresci, né, como qualquer um celebrando o Natal. Eu tive também uma época, assim, totalmente radical contra o Natal e contra mesmo e tudo.
eu creio que hoje, com a minha idade, eu cheguei já a uma posição mais intermediária. Claro, eu não vou dizer não totalmente para o Natal, e nisso a gente vai discordar. Em outras coisas eu vou até concordar com o senhor, mas eu entendo que há sim um espaço para que a igreja celebre o Natal e que há, claro, a necessidade de ter alguns cuidados para que a igreja celebre o Natal, use a data, mesmo a origem sendo controversa, e eu concordo que ela é complicada mesmo tendo todas essas preocupações, eu acho que é um momento em que o mundo para falar sobre o nascimento de Jesus. Por isso a igreja pode... Não, claro, a gente sabe que ele não nasceu no dia 25. A pergunta que fica é, se a gente descobrisse o dia exato, a gente ia celebrar? Com a cultura que se tem de não celebrar o nascimento de Jesus, um fato é, ele nasceu e ele encarnou, e eu creio que o mês de novembro, que é a preparação do advento, e o próprio mês de dezembro em si, é uma boa oportunidade para a gente falar um pouco mais sobre isso. A minha crítica é que, assim como a Páscoa, que a gente só fala de Páscoa na época da Páscoa, eu creio que a igreja 52 vezes por ano, todo domingo, deveria falar sobre o nascimento, a morte e a ressurreição de Cristo. Esse deveria ser o nosso tema o ano inteiro. E aí vai a minha crítica, porque só em dezembro? Mas eu creio que a igreja pode sim aproveitar a época para falar sobre o nascimento de Jesus, uma vez que boa parte do mundo, não o mundo inteiro, porque outros realmente farreiam, vão usar para outras coisas, mas o mundo inteiro está falando sobre isso. A igreja, na verdade, deveria se colocar por exemplo, colocar, não é a árvore de Natal, não é o Papai Noel, assim como não é o Coelhinho da Páscoa, né? A gente deveria aproveitar a oportunidade para olhar para uma data que já existe, já está posta, a igreja, querendo ou não, ela já existe, ela já é celebrada, a igreja deveria se levantar para dizer qual é o verdadeiro sentido do Natal, qual é o verdadeiro sentido da Páscoa. Então, por esse silêncio da igreja, é que talvez ela se tornou uma data mais comercial, porque ela nem sempre foi comercial. Se a gente lembrar, uns 30 anos atrás, ela tinha realmente o sentido de Natal mesmo, pelo menos próximo daquilo que era o natalício, né, do sentido natalício. Mas talvez a igreja, por ter silenciado sobre essa matéria e outras, foi ressignificado o tema, né, do que é Natal. Depois a gente pode até aprofundar um pouquinho mais essa questão, o pastor Marcos pode opinar também, mas, reverendo, eu vou discordar só um pouquinho assim, que o Natal eu ainda vejo como uma data muito família ainda. Ainda que, óbvio, tem exageros, né? Você até falou de farrear e tudo. Eu vejo que, pelo menos assim, no nosso tempo, isso deve ficar mais para virada de ano. Via de regra, se você falar com alguém do Natal, ela fala, não, vou passar com a minha família, vou reunir os meus, vai ser uma festa. Tudo bem, mas eu concordo. Comida, bebida e tal, concordo. mas eu só peguei a fala dele que, de fato, muitos estão lá no Natal sem entender por que estão no Natal. Eu não tratei na questão da farra nem de forma muito pejorativa ou negativa, não. Até uma farra mesmo de só comer, de celebrar, sem saber que data é aquela. E a igreja precisava falar. Mais uma vez, não foi o dia que Jesus nasceu, a gente sabe de tudo isso. Mas se estão falando sobre isso, vamos dizer o que de fato é o Natal. Boa. Pastor Marcos, qual é o principal problema, na sua visão? É Jesus não ter nascido nesse dia, e aí não vamos dizer assim, nós estamos celebrando uma mentira, ou o simbolismo que ela traz? Porque como você falou do paganismo, e aí vem uma crítica de alguns setores, né? A árvore, por exemplo, que a produção muito bem posicionou atrás do irmão, provocando a árvore com símbolos, a própria figura do Papai Noel e outras coisas que dizem e remeter a símbolos do paganismo. Qual que é o principal problema? O principal problema é a palavra de Deus, né? Quando o povo de Deus, os hebreus, estavam para herdar a terra prometida, Deus fez advertências ao povo, né? Usou ali o servo dele para falar ao povo o que Deus reprovaria, né? Estava reprovando esse povo se eles fizessem, né? E eles sofreriam danos se desobedecessem. Lá em Deuteronômio capítulo 12, no verso 1, diz assim: esses são os decretos e ordenanças que vocês devem ter o cuidado de cumprir enquanto viverem na terra que o Senhor, o seu Deus, dos seus antepassados, deu a vocês como herança. Destruam completamente todos os lugares nos quais as nações que vocês estão desalojando adoram os seus deuses, tanto nos altos montes como nas colinas e à sombra de toda árvore frondosa. Derrubem os seus altares, esmigalhem as suas colunas sagradas e queimem os seus postes sagrados, despedacem os ídolos dos seus deuses e eliminem o nome deles daqueles lugares. No verso 8, ele vai dizer: vocês não agirão como estamos agindo aqui, cada um fazendo o que bem entende, pois ainda não chegaram ao lugar de descanso e à herança que o Senhor, o seu Deus, lhes está dando. Mais adiante,
ele vai dizer, no entanto, vocês poderão abater os seus animais, tal. Ele vai dizer aqui, a questão aqui, então vou parar aqui, porque teria que fazer a leitura de mais versículos, mas já deu para entender que Deus está falando assim para o povo. Não faz o que eles estou fazem. dando uma terra para vocês, só que nessa terra já existem outros povos, eles não foram todos eliminados, né? Então alguns povos ficaram. E aí Deus falou para eles, esses povos têm seus próprios costumes. Eles adoram seus deuses, eles fazem sacrifícios, eles têm sua maneira de adorar. Ele disse, eu não quero que vocês me adorem como esses povos me adoram, adoram seus deuses, né? Eu sou o Senhor, eu digo a vocês como eu quero ser adorado, né? E ele ainda disse aqui, não é como vocês querem, é como Deus quer, né? Então o problema, na verdade, está aqui. Hoje, essa data, ela é uma data pagã, é uma data lá de bem milenária, muito antes de Jesus, né? Já comemoravam o solstício de inverno, ou seja, adoravam o sol, aqui num local era o sol, num outro lugar era a natureza, e era uma data usada por muitos povos para adoração pagã, para adoração de outros deuses. E aqui nesse texto nós vemos Deus falando, na terra que vocês vão herdar tem povos de diferentes nacionalidades, e eles têm seus próprios deuses e adoram seus deuses, e eu não quero que vocês usem nada do que eles usam, não quero que vocês façam nada do que eles fazem a seus deuses para mim, não façam para mim. Não é como vocês pensam, não é como vocês querem, como eu quero. E aí então ele dá direção e mostra como ele quer ser adorado, o lugar que ele deve ser adorado, o que deve ser apresentado a ele como adoração, né? Então o problema principal está aqui. Usamos uma data pagã para uma celebração, né, do nascimento de Jesus, quando o nascimento de Jesus não foi nessa data, não ocorreu nessa data, é claríssimo isso, toda a igreja, todos os pastores, teólogos, né, todos nós sabemos disso, que não foi nessa data, então não vamos nem discutir a data. Então, é uma data pagã. E quando a gente vai aqui, e Deus não mudou, né, o que ele estabeleceu aqui é para sempre, ele não mudou, ele declara isso, eu sou o Senhor e não mudo, Malaquias 3,6. Então ele não mudou esse conceito. Sim, não quero adoração da forma que o mundo dá a seus deuses, né? O que você vai para os Estados Unidos, ou você vai ligar a televisão, você vai assistir um filme natalino, é árvore de Natal, enfeites, a ceia, é o Papai Noel, todos os filmes, né, gerados, né, em Hollywood, Estados Unidos, né? Lá nos Estados Unidos, por exemplo, é uma data onde o povo só lembra de Papai Noel. Jesus é o último a ser lembrado, tá certo? E mesmo que lembrem de Jesus, tem o Papai Noel, é uma data pagã, é uma adoração pagã. A árvore de Natal, ela tem uma origem pagã, né? É um outro objeto, um outro instrumento de adoração pagã, de idolatria no passado, né? E que hoje muitos usam como, não, mas não tem nada a ver, aquilo é um passado, estamos em outro tempo, a gente faz para Jesus, tudo que a gente estamos fazendo é para o nosso Deus, né? Mas já perguntaram para Deus, Senhor Jesus, o Senhor se agrada dessa festa, nessa data? Porque eu quero fazer essa data, eu quero celebrar, eu quero montar uma árvore dentro da minha casa, eu defendo isso, né? Eu brigo com quem é contra, tá certo? Porque eu sofro ataques por causa disso, né? Recentemente, né, uma família saiu da igreja justamente porque eram novos na igreja e saíram da igreja porque eu já esclareci que nós não celebramos. E saíram bravos e xingando e arrumando encrenca mesmo. Eu tive que, né, ter paciência com essas pessoas porque não compreenderam, tá certo? Então por quê? Porque nós escolhemos como a gente quer adorar a Deus e Deus tem que aceitar a maneira que eu quero adorá-lo, né? Então essa data é imposta e a igreja aceitou a data e celebra como se Deus aceitasse. Mas ninguém pode ter certeza de que Deus aceita essa data. Ninguém pode dizer, não, Jesus aceita. Ele tem que aceitar, eu estou fazendo do meu coração. Nem tudo que nós fazemos do nosso coração é aceito por Deus. Porque nem tudo que nós fazemos, Deus se agrada. E essa é uma data em que eu tenho no meu coração de que Deus não se agrada por causa do que está na própria palavra, estabelecido por Ele desde o princípio. Então, vamos lá. Eu não quero falar tanto desse texto, bater nesse texto, porque eu concordo com o senhor, mas esse texto fala de culto público. Essa é a primeira coisa que eu gostaria de esclarecer. Não é um texto sobre datas. É um texto sobre culto público. Não é sobre data. Então, e aí o que acontece? Eu concordo com o senhor porque a Igreja Reformada, eu sou da Igreja Reformada, ela crê no princípio regulador do culto.
Nós cremos, a Confissão de Fé de Westminster vai dizer isso, que todos os elementos de culto foram colocados por Deus para não dar asas à imaginação dos homens, às artimanhas de Satanás. Então, se nós estivéssemos falando de culto aqui, eu ia fechar com o senhor e dizer assim, nossa, eu creio com o princípio regulador do culto. Apesar que talvez, se a gente conversar mais um pouco, o senhor crê mais num princípio normativo de culto do que num princípio regulador, que nem é o tema de hoje. Mas assim, o texto é sobre princípio de culto. Eu não creio que o Natal entre nessa questão. O que entra é, por exemplo, quando o Natal cai no domingo. Aí é uma discussão que tem que se ter. Por quê? Por exemplo, ano passado foi dia 25, caiu no domingo. Esse ano cai dia 24. Cai a véspera. Não cai o dia 25. Tá bom. Mas o que acontece? Eu sou um cara, e tá na internet aí, tá no Facebook, pode olhar lá. Nos anos em que o Natal, dia 25, cai no domingo, eu sou um cara altamente crítico contra a cantata de Natal. Que é isso? Não, cantata... Por exemplo, o que é que as igrejas fazem? Faz teatro e o teatro. Faz teatro. Não é... Vamos lá. Você deixa de ter o culto com os elementos de culto para fazer um teatro. Eu sou contra. Musical, o que é que cantata. eu faço ainda? O que é que a gente ainda faz? Manter a liturgia no molde normal, mas os hinos são de Natal, os textos são de Natal e tem uma pregação sobre o nascimento de Jesus. Perceba, os elementos de culto aqui estabelecidos, eles continuam. Não mudou os elementos de culto. Agora, por exemplo, você pega esse texto para aplicar para o Natal, eu vou pegar o texto de Paulo no Areópago, quando ele olha para o Deus desconhecido, onde claramente aqueles que criaram aquele Deus desconhecido tinham uma intenção pagã, e ele fala, eu quero falar sobre o verdadeiro Deus. Porque para mim aí essa questão do Natal. Concordo que a origem é um solstício, não tem o que discutir, isso é história, não tem o que discutir. Mas se todas as nações adoravam o sol, não é muito mais proveitoso a igreja se levantar como voz no meio da sua geração e dizer o seguinte, o verdadeiro sol é Jesus Cristo, ele é o sol da justiça. Que alguns atribuem, não sei se com esse objetivo, né, de evangelização, mas a Constantino essa ideia de pegar a data e falar, nós vamos utilizar porque a igreja... Não sei. Constantino, eu sou um dos que critica a questão de Constantino, porque uma das piores coisas que Constantino fez para a igreja, na minha opinião, foi ter considerado a religião oficial do Estado o cristianismo. Isso foi a era da grande cristandade, adentrou dentro da igreja muitas coisas necessárias aí, a reforma. Por isso o desvio. O desvio concordo, da igreja. mas na era da grande cristandade, por exemplo, foi quando a doutrina da Trindade foi estabelecida de forma mais concreta. Sim. Claro que foi antes, né, lá em Nicéia. Nós temos coisas que não tem como jogar tudo fora. Então, mais uma vez, eu não acho que foi dia 25, concordo que dia 25 de dezembro é o solstício, é uma festa ao Deus Sol, mas se eu olho para essa data e digo, a verdadeira luz dos homens, quem de fato ilumina todas as nações, é Jesus Cristo. Não tem como, a gente não tem como lutar contra uma data que já está posta, estabelecida. O que eu posso fazer, à luz do que Paulo fez no Areópago, é olhar e dizer assim, na verdade vocês devem celebrar isso aqui. Não é Papai Noel, na verdade o grande pai é o Deus Pai, que enviou o maior presente que poderia ter sido enviado. Não é a troca de presentes, o verdadeiro presente já foi dado. A filha chegar e falar assim, papai, quero um presente de Natal. Elas ainda não pedem isso, né? Mas se pedir, Sim. Deixa eu falar sobre o verdadeiro presente que nos foi dado. Então, você tem como dialogar, e não negociar, mas dialogar com coisas que estão na cultura, olhando para isso e dizendo, há um sentido por trás. Se eu pegar lá a ilustração de Paulo no Areópago, quando ele não fala assim, esse Deus desconhecido não existe. É invenção na cabeça de vocês. Não, deixa eu falar sobre o verdadeiro Deus desconhecido, que não foi feito por mãos de homens, não é criação de homens, mas é aquele que criou todas as coisas. Então eu posso olhar para eventos na história e dar o verdadeiro significado. Eu volto a dizer, eu não fecho com tudo do Natal. Se a gente sentar para conversar, tomar água aqui, a gente vai concordar talvez 60% um com o outro, ou 70% ou até mais. Mas assim, esse texto ele trata sobre culto público. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que nós temos na Escritura exemplos como o próprio Paulo, que dialogando com a cultura, e eu não estou dizendo para negociar, eu sou um cara altamente crítico do movimento emergente, porque eles dialogam demais, mas há questões que podem sim ser dialogadas e discutidas à luz da Escritura. Antes da gente falar do símbolo, só colocar mais uma questão nisso, assim, teve o texto bíblico, que você explicou e respondeu, mas e o fato de Jesus não falar nada sobre? Não é um indicativo? Sobre o nascimento dele? Sobre relembrar isso, celebrar. Ele não falou nada para os discípulos. Mas ele fala o tempo todo, né? João, por exemplo, faz questão de dizer que ele se encarnou, né? A ideia da encarnação pressupõe o nascimento. Isso. O nosso credo apostólico, ele tem, um dos aspectos é que Cristo nasceu. Isso. Nós temos historicamente esse aspecto. Mas daí, só para completar, então,
Samuel, eu concordo e vou na linha do que você falou antes. Isso deve ser um princípio que a igreja realiza todos os dias. Nascimento, morte e ressurreição. Um plano. Eu digo da celebração. De fato, o plano redentivo passa pelo nascimento. Se não nascer, não vai morrer, não vai ressuscitar, não vai nada. Mas eu digo assim, a celebração disso, a comemoração disso, não parece ser uma ordem, um objetivo. Então, mas eu volto àquela questão. O ideal para mim, e eu defendo isso, ensino isso para a igreja, no Natal eu enfatizo isso, na Páscoa eu enfatizo isso, que domingo após domingo nós celebramos a obra de Cristo. E isso passa pelo nascimento, pela morte e pela ressurreição. E eu faço isso assim, a igreja eu faço domingo após domingo. Eu falo sobre advento em qualquer época do ano. Em qualquer época do ano. Esse mês eu estou pregando novembro e dezembro, Tessalonicenses, a segunda carta. E eu vou continuar pregando. Por quê? Porque eu tenho o meu programa de púlpito já. Mas para quem está lá fora, para quem não conhece o evangelho, não é uma boa oportunidade de aproveitar e dizer assim, gente, traga um dia 24, nós teremos culto do dia 24 de manhã, nós teremos o culto, só não teremos escola dominical, as pessoas vão lá, nós teremos hinos de Natal, uma mensagem voltada para o nascimento de Jesus, mais evangelista do que outra coisa, e as pessoas vão depois para casa para preparar a ceia e cearem juntos no dia 24 à noite. Mas assim, eu aproveito a data, assim como no Ano Novo, eu aproveito a data do Ano Novo para falar sobre o ano que se inicia. Assim como no mês de maio, as igrejas presbiterianas é agosto, aproveita para falar de missões. Assim como no mês de maio fala sobre a questão das mães. Assim como em abril fala da questão dos pais. Nenhuma outra data a gente deixa de falar porque tem uma data estabelecida e é comercial. O Dia dos Pais e Dia das Mães não é comercial. Sim, muito. Sim, Então, totalmente, assim, totalmente. Então, Reverendo Marcos, tá vendo? Eu queria pegar esse gancho aí, antes da gente chamar o Juliano de novo, aqui pra tocar uma música de Natal bem bonita. Espero que o irmão não se incomode. Claro que não. Ah, então tá bom. Vai tocar aqui um hino bonito que... Bom, eu sou fã dos hinos, né? Tira aquele worship das igrejas e coloca os hinos e a gente celebra, que é benção. Mas eu queria aproveitar esse aspecto que o Reverendo Samuel falou aqui, antes da gente ouvir o Juliano. Não é de fato uma oportunidade, um momento, e aí não só para as igrejas, mas para a nossa sociedade, não é aquele momento onde o amor fala um pouquinho mais alto, é aquela celebração onde a família se reúne ainda, às vezes aquelas pessoas que não se falam, vão aproveitar esse Natal, vai ter uma troca de presente, vai ser um clima mais ameno, e não só na família, mas às vezes no trabalho, tem o amigo secreto, às vezes as pessoas ficaram o ano inteiro brigando, aí tem uma oportunidade de poder. Poxa, não é um momento assim. Legal. Não dá. Bacana. Você vai falar assim, bonita a forma que você vai falar, assim, nossa, que show. como você é bobo, mas aí, né? Fala, aí né? como o reverendo falou, aí 6 de janeiro desmontaram, acabou tudo, vamos voltar tudo à vida normal. Quebra pau daqui, família brigando ali, família brigando lá. É assim que eu enxergo o Natal, Vai entendeu? acontecer, mas É assim que eu enxergo o me Natal. ajuda. O Natal é uma data, muitas vezes, em que pessoas que ficaram sem se falar o ano inteiro voltam a se falar nessa data. Isso. Né? Vai se reunir nessa data. Mas passou a data, cada um pro seu lado. Você entendeu? Uma nova discussão, uma nova intriga, ou até mesmo dentro da data, às vezes lá reunido em família, um foi lá e bebeu um pouquinho a mais, aí começou a falar besteira e virou briga, acabou aquele dia, acabou aquela noite que deveria ser especial, já não é mais. Né? A verdade é que apresentar Cristo à humanidade é uma oportunidade que nós temos enquanto vivemos sobre a terra. Né? Todos os dias eu tenho que aproveitar cada oportunidade que Deus me dá de apresentar Cristo para as pessoas, de viver Cristo para que as pessoas o conheçam através de mim. Né? E não pegar uma data específica e aproveitar essa data, como na verdade, como eu falei, a grande maioria da humanidade está nem aí para o nascimento de Jesus. Querem lá saber quem é Jesus. Você entendeu? Uma data em que, vamos dizer, as religiões se unem. Sim, mas aquela religião não acredita que Jesus é o Filho de Deus e que ele é o Salvador. Acredita que ele é um ser iluminado, que transcendeu e que está em outro planeta e assim por diante. Há uma mistura, sabe? É meio que como se fosse meio que um ecumenismo, né? E foge do centro, que é Jesus, o Senhor, o único Deus, né, em toda a terra, o único que tem poder para salvar. Você acha que você é capaz de afirmar, pastor Marcos, que pode mais atrapalhar do que ajudar? Sim, na minha opinião, sim. Porque, assim, a intenção é boa, Desvirtuou tanto, mas acaba se aceitando muita coisa dentro dessa data.
Você entendeu? Por exemplo, a gente não falou da árvore ainda, mas a árvore é um instrumento que é onde... Vamos falar, o que vamos tem falar. a ver com o nascimento de Jesus, a árvore de Natal? O pinheiro, iluminado. O que tem a ver essa árvore com Jesus? Qual a ligação dela com Jesus? Ah, Jesus é a árvore da vida. Ah, Jesus é a videira verdadeira. Não. Segura aí na árvore que nós vamos voltar na árvore. Já vamos voltar na árvore. Deixa eu só fazer uma pausa. Não posso nem falar pro pessoal pegar um panetone pra curtir o Juliano cantando. Não posso, né? Que você, Chocotone pode. ninguém gosta. Né? Chocotone eu também aceito. Vocês dois acabaram. Ó, nós vamos fazer uma pausa bem rápida. Nós vamos ouvir o Juliano de novo, tocando um belíssimo hino de Natal aí, pra gente poder também celebrar esse momento. E na sequência a gente volta e já vamos voltar com essa temática da árvore. E depois eu separei um texto bíblico aqui que eu quero que o irmão explique aqui pra mim também, tá bom? É rapidinho. Vamos curtir aí esse som com o Juliano. Obrigado, Juliano, pelo carinho, por abrilhantar mais uma edição aqui do Fórum Teológico. É benção. Bom, eu sou suspeito, né? Sou fã dos nossos hinos e o Juliano com o piano dele abrilhantando. É bonito demais, é bonito. Obrigado, meu irmão, pelo carinho. Bom, a gente fez a pausa na árvore de Natal. Eu sei que você tem várias questões, mas eu vou fazer o seguinte, vou deixar o Samuel falar primeiro. Reverendo Samuel vai falar da árvore, depois a gente volta aqui. Eu sabia que a gente ia chegar na árvore, fiz uma pesquisa assim, bem rápida. A Barça, Enciclopédia Britânica, que ainda é do meu tempo, né? A gente consultava a Barça. Ela fala que a árvore de Natal remonta ao século XV ou XVI lá na Alemanha. Depois eu fui aprofundar mais. Alguns dizem até que Lutero enfeitava a árvore também, que era uma prática comum. Ele fez. Prática comum. Tô querendo chegar lá que eu não sei se é tudo esse paganismo que você tá falando, mas você vai falar também. Vamos lá, reverendo Samuel. Defende a árvore pra nós aí. Deu maior trabalho de montar. É grande ou pequena a sua? Então, vamos lá. A que eu tenho lá em casa é pequena, mas tem umas que são grandes, dá maior trabalho. Mas vamos lá. Então, tem muitas origens a questão da árvore. Na própria questão do Lutero, disse que Lutero viu uma árvore cheia de neve, com frutos, e lembrou da árvore da vida, né? Que o formato dela triangular remonta à Trindade, tem muita discussão. Falam sobre Bonifácio, né, que aí talvez a origem mais acertada, né, que Bonifácio foi contra lá uma árvore nórdica, né, que as pessoas usavam inclusive para sacrifício de crianças. A minha grande questão, eu vou voltar àquela questão, a questão que eu tratei de Paulo. E para quem está assistindo, até quem me conhece sabe disso, eu não sou um cara que fica, nossa, tem que celebrar o Natal e pronto. Eu não vou para esse sistema. Eu também não vou para um outro que tem que erradicar total. Eu entendo que com a data se abre oportunidade para algumas mensagens. Por exemplo, eu concordo que ao olhar para a árvore, você tem como falar, por exemplo, da árvore da vida. Eu acho que tem como falar. Falar para as crianças, deixa eu falar sobre a verdadeira árvore da vida, porque a árvore da vida, ela tem um aspecto sacramental no jardim. Tanto que ela, no Novo Céu e Nova Terra, ela está lá, dando fruto para sarar as nações. Então tem como olhar para a árvore, para além de figueira, eu nunca tinha visto esse sentido, eu confesso, mas para a árvore, os frutos dourados, remontando aí a árvore da vida, ou até mesmo esclarecer os nossos filhos, a árvore do conhecimento do bem e do mal, veja o que aconteceu, o pecado, tem como você olhar para isso. Claro, e aí Rena não, Papai Noel não, tudo isso não tem nem o que discutir. Acho que todos nós três aqui, a gente vai entender que não tem a necessidade, ou talvez não, né? Mas você tem a estrela de Belém lá em cima, a questão dos magos, não eram 3, nem eram reis, né? Deixar isso muito claro. Mas os magos são os primeiros anunciadores do nascimento. E aí até um lembrete para nós. Os judeus não estavam na expectativa da vinda da luz do mundo.
Os judeus não estavam na expectativa da chegada de Jesus tanto que os primeiros a anunciarem são os magos. Os magos chegam para Herodes, para sua corte e falam: cadê o rei do judeu? Cadê o rei da terra? Aquele que viria. A estrela nos anunciou. Gentios são os primeiros a anunciar o nascimento de Jesus. E eu creio que a igreja está mais ou menos nesse mesmo pé de Jerusalém, né? Não está na expectativa da segunda volta de Cristo. Na verdade, a gente fala muito pouco sobre isso. Então tem o que tirar de lição, por exemplo. Mas é óbvio que não eram magos, não eram reis. Eu fui pastor em Natal, lá o nome da cidade já deixa claro, a tradição natalina é muito forte. E numa pregação eu falei: gente, não eram 3 reis, eles não eram 3 reis, não eram reis, eram magos do Ocidente ou sábios do Ocidente. Uma pessoa que era da área de turismo lá de Natal: pastor, pelo amor de Deus, tem um monumento aqui dos Reis Magos, dos 3 Reis Magos, tem um forte dos Reis Magos, tem a padaria Reis Magos, tem a pizzaria Reis Magos. Então, assim, tem coisas que a gente precisa combater. Mas também você pode olhar e dizer: ó, quem eram os magos? Não eram 3, nem eram reis. Mas por que eles são citados na história? E você olha lá em Mateus e dizer: ó, gentios fizeram parte do anúncio, porque o sentido de Mateus é mostrar que os gentios também são alcançados pela promessa. A genealogia de Jesus tem gentios, os primeiros a anunciar são gentios, e no final ele conclui dizendo: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então eu posso olhar para esses símbolos de Natal, e volto a dizer, eu não estou tratando de rena nem de Papai Noel. Outros símbolos de Natal, eu também não estou tratando de guirlanda, mas outros símbolos de Natal eu posso olhar e dar uma aplicação bíblica que vai trazer instrução para aqueles que ouvem, que não conhecem o evangelho, que talvez eu sentado, Zeca não é crente, eu estou sentado aqui tomando um café, a gente olha para a árvore, ele fala: a árvore surgiu assim. Eu falei assim: mas sabe que tem uma árvore, que é a árvore da vida, que é sacramental, que simbolizava a presença de Deus entre os nossos primeiros pais, e eu posso aproveitar e pregar o evangelho para aquela pessoa. Então, assim, tenho que aproveitar no Natal. A guirlanda tem problema? Não, a guirlanda, Papai Noel e rena eu tenho um problema. É mesmo? Particularmente, eu tenho um problema com esses símbolos que, de fato, não apontam em nada para Jesus. Em nada. Não tem lição para tirar, eu entendo que não. Então, Rudolf, o que é que tem a ver o Rudolf que acende o nariz vermelho dele? O boneco de neve também não pode? Não tem nem neve aqui, homem. Se a gente fosse pra ter neve no Natal, era pra ser em agosto o Natal da gente, porque aí tinha um pouco de neve pra gente fazer guerra de neve, essas coisas. Vai lá, pastor Marcos, vamos na árvore, vai. Bom, primeiro... O reverendo Samuel foi leve, mas ele defendeu a árvore. O que acontece? O reverendo falou da questão de Deuteronômio, né? Falando de culto público. Mas assim, se você for a fundo, eu me reúno com a minha família dentro do meu lar e nós vamos celebrar Jesus. É um culto. É um culto que eu estou fazendo dentro da minha casa, né? É um culto que nós estamos celebrando a Jesus. O momento da ceia é um culto. Porque você está direcionando isso a Ele, direcionando a Deus. É um culto que você está prestando a Deus, né? O Romanos capítulo 12 fala que, né, ele fala para a gente oferecer os nossos corpos, as nossas vidas como sacrifício vivo ao Senhor, que é o nosso culto racional, né? Então, a vida de um cristão, ela é um culto contínuo, né? Paulo ainda fala: quer você coma, quer você beba ou faça qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Então a nossa vida, a vida de um cristão, é um culto contínuo a Deus, deve ser um culto contínuo a Deus. Então o momento que a gente está celebrando não é um culto oficial da igreja, mas é um culto dentro da minha casa, e eu estou celebrando ali com a minha família, e eu tenho a árvore de Natal, né, dentro da minha casa, e ela faz parte desse culto a Deus, porque eu montei para Ele, eu montei para Jesus, eu montei para trazer a lembrança, o nascimento de Jesus. Como falou da estrela lá no topo, é para lembrar aquela estrela, né? Só que quando a gente vai para a Bíblia, né? O Lutero montou, sim, ele teve uma visão, viu lá, e acho que era até neve que tinha sobre a... Ele olhou e ele lembrou: nossa, que legal, e ele começou a montar a árvore, e ele foi uma das pessoas que aderiu a isso, né? Mas veja que isso foi uma coisa aderida quanto tempo depois, né? Pela igreja. Agora, a árvore, o culto à árvore, instrumento de idolatria, ela já é milenar antes de Cristo, né? E aí, quanto a isso, Deus, ele repreende o povo. E lá em Deuteronômio, de novo, ele vai dizer, eu vou até ler na tradução católica, Deuteronômio 16, 21, não estabeleça um poste da deusa Azerá, plantando qualquer árvore junto ao altar que vocês construírem para o Senhor, o seu Deus. Nem levantem coluna, porque isso o Senhor, o Deus de vocês, odeia. Na nossa tradução NVI, né, não ergam nenhum poste sagrado além do altar que construírem em honra ao Senhor, o seu Deus.
e não levantem nenhuma coluna sagrada, pois isso é detestável para o Senhor, o seu Deus. Então, a árvore era um instrumento usado, né, um instrumento de idolatria usado pelos pagãos. E Deus, ele proibiu isso. Em outros textos, não plantem árvore debaixo do meu altar. Né? Ele deixa bem claro. Por quê? Porque já era uma prática idólatra, era uma prática de idolatria. Então, se eu tô, por mais que o meu coração esteja voltado a Cristo, e por mais inocente que eu esteja montando essa árvore dentro da minha casa, né, para Deus isso não é inocente. O que Deus quer é que nós conheçamos a verdade. Jesus disse o quê? Conheçam a verdade vai libertar vocês. Né? Conhecer a verdade, conhecer as origens é necessário, porque quando você conhece a origem de cada um desses instrumentos, você vai entender que eram instrumentos reprovados por Deus lá no passado e que Deus não mudou, e que se a gente faz isso hoje para reverenciar ele não aceita, ele não recebe, né? Não vou dizer, não vai implicar na salvação do cristão, né? Não vai implicar na sua santidade, mas Deus não vai aceitar, porque ele mesmo já estabeleceu como, né, como reprovado. Ele não aceita esse tipo de culto a ele. E eu volto a dizer, é um culto nosso. Nós estamos dando um culto a Deus. Você não está usando dentro da igreja, embora a maioria das igrejas evangélicas que aderem ao Natal, eles têm uma árvore de Natal dentro do templo. Alguns têm na área fora do templo, mas muitos têm dentro do templo de adoração, da casa de adoração. Para você tá mais errado ainda. Muito errado. Mas pastor, mas nesse ponto eu vou concordar com o senhor. Eu não acho que tem que fazer no templo, mas assim, ao mesmo tempo é equiparar, porque nós temos esferas de culto, né? Tudo é culto a Deus, ok, mas nós temos o culto público e nós temos o culto particular. Dentro do culto público, nós temos o ajuntamento solene, o dia que a igreja se reúne para cultuar a Deus, no dia do domingo, no dia do Senhor, no dia santo, com santa convocação. Você tem o culto particular, que ele é familiar ou pessoal. Então são esferas diferentes. Eu entendo que nós temos que cultuar todos os dias, culto doméstico, culto pessoal, mas para mim o culto mais importante é o do domingo. É o culto mais importante. É o ajuntamento solene, é quando a igreja se reúne para adorar a Deus. E aí eu não tenho como, por exemplo... Volto a dizer, eu não faço guerra por árvore. Se vai ter. Tem ano que eu monto, tem ano que eu não monto. Não é uma coisa assim, nossa, é um ídolo para minha vida, entendeu? Uhum. Mas assim, ela está ali presente como um objeto decorativo na sala. Colocar ela como elemento de culto, porque eu estou cultuando com a minha família, ela está fazendo parte do culto, eu não consigo chegar a essa conclusão. Essa é a minha questão. Na igreja eu vou concordar com o senhor, eu acho que não tem que colocar no templo, não tem que colocar do lado do púlpito. Eu penso isso, porque não tem nada a ver com culto. É um objeto decorativo da minha casa, por exemplo. Mas aí já levar para isso, e o texto lá que você citou do 16 sobre plantar árvore, é porque ali era um princípio cultico, como outras coisas eram culticas, né? Adoração à árvore. Mas ninguém põe uma árvore de Natal assim, que é crente no Senhor de fato, aqueles que fazem, e tem gente que eu conheço que também não faz, o cara não vai montar uma árvore de Natal ali porque quer usar aquilo como objeto de culto. É claro que a pessoa não vai fazer para isso. É que eu vejo, assim, na verdade... Reverendo, é como uma afronta a Deus. Você não está usando, né? Não estou montando, né, como um objeto de culto. Mas se dentro do contexto bíblico nós vemos Deus, né, orientando, advertindo o povo a não usar isso nos seus cultos a Deus, né, no momento que eu estou montando ela dentro da minha casa, é uma afronta para Deus, porque é uma coisa que para Deus não tem sentido, né? Ela não tem sentido nenhum com o nascimento de Jesus. Não tem sentido com o nascimento de Jesus, né? Você falou da árvore da vida e tudo, né? Mas assim, não tem ligação com a árvore da vida, não tem ligação com o nascimento de Jesus, não há ligação, né? Mas ela tem total ligação com cultos pagãos. Ela tem total ligação, ela se liga a todos os cultos pagãos, né? Se você for pegar lá no passado, lá desde antes de Cristo até os tempos de hoje, a árvore está sempre presente nesses cultos, ela sempre é objeto de adoração, ela sempre é objeto de culto, né? Jeremias, lá atrás, ele já advertiu, né, que as pessoas cortavam a árvore do campo, levavam para dentro de casa, fixavam ela, enfeitavam ela e faziam objeto de adoração. Tudo bem, era objeto de adoração, mas olha como é semelhante ao que nós fazemos hoje. Nos Estados Unidos não se usa esse tipo de árvore, né, que é artificial, né? Essa aqui deve ser artificial. É, de plástico. É, de plástico. Lá nos Estados Unidos eles cortam o pinheiro, né? Eles compram pinheiro mesmo. Se é de verdade, é pior?
De verdade é pior? Ainda é pior porque vai dentro do contexto total da Bíblia, né? Mas- Cortaram do campo, né? Mas, pastor, mas vamos lá, vamos pegar Vou ter que Isaías pegar 1. meu pinheirinho de Natal Mas e jogar lá vamos de pegar cima de Isaías casa. 1, por exemplo. Isaías 1, você tem uma crítica de Deus por meio de Isaías ao culto hipócrita. Aí você vai ver lá, ele questiona os sábados, ele questiona as festas de lua nova, todas essas prescritas na lei do Senhor, na lei cerimonial. Eram festas autenticadas pelo Senhor. Festas listas diante do Senhor. Mas o Senhor as reprova. Por quê? Porque a motivação do coração era pecaminosa. Ele fala assim, eu não posso suportar ajuntamento solene com pecado. Vocês chegam diante de mim, mas suas mãos estão cheias de sangue. Então, o que Isaías combate ali, mesmo pegando festas autenticadas pelo Senhor, é dizer o seguinte, eu não consigo compactuar adoração ao meu nome com motivações erradas. E aí entra a questão. Qual é a motivação do coração? E aí, os corações só Deus pode sondar. Eu concordo que as questões são bem complicadas na igreja, mas eu não posso chegar e dizer que o cara, ao montar uma árvore, por causa da origem ou não, porque, por exemplo, para muitos, a história de Jesus é a imitação da história de outras culturas. A história do dilúvio é a imitação da história de outras culturas. Por quê? Porque culturas pagãs se apropriaram de elementos que eram nossos e passaram a dizer que eram deles. Então, assim, eu não posso chegar... Eu fui muito sincero dizendo, eu não sei a origem da árvore. Não sabem. Ele citou Lutero, tem Bonifácio. Algumas pessoas remetem até antes de Bonifácio. Na verdade, a origem dela é antes de Cristo. Então, Né? mas tem gente que vai colocar bem antes de Cristo. Deuteronômio é muito antes de Cristo. Só que no final das contas, tudo foi criado por Deus, a árvore foi criada por Deus. E aí a crítica que Paulo faz lá no Areópago é o seguinte, vocês desvirtuaram aquilo que foi criado por Deus e tornaram objeto de adoração. Romanos 1 diz o quê? Passar a adorar a criatura ao invés do Criador. Eu não posso chegar e pegar o paganismo e a idolatria do coração de alguém agora para demonizar tudo que é errado. Senão, por exemplo, numa chácara eu não vou plantar uma árvore. Porque alguns plantavam árvore para adorar deuses estranhos, para trazer fertilidade para a terra. Eu preciso ter esse bom senso de olhar a Escritura, olhar para essas questões e começar a filtrar o que de fato glorifica ou não glorifica a Deus. Você falou agora o texto de Isaías, você tinha citado Romanos, eu tinha separado outro, mas lembrei do texto de Romanos, lá em Romanos 14, 5 e 6, quando Paulo vai falando daquela discussão do fraco e do forte, que ele vai falar, né? Uns consideram um dia santo, outros consideram outro dia, mas o importante é quer coma, não coma, faça isso para exaltar e adorar a Deus e tudo mais. Não dá pra gente colocar essa questão do Natal como uma prática que vai entrar nessa da liberdade cristã, não, Pastor Marcos? Por que a igreja, então, né, digamos, eu aceito que nós podemos falar do nascimento de Cristo no nosso Natal, criarmos o nosso Natal. Uma data. Criarmos o nosso Natal. Data O mês de colocar. outubro. Porque, biblicamente, Cristo nasceu em outubro. Entre final de setembro e início de outubro. Então, pegar o mês de outubro, não temos um dia, mas temos um mês. Então, nós vamos ter o nosso Natal. O nascimento de Jesus, o verdadeiro tempo em que Jesus nasceu. O mês de outubro, nós vamos celebrar, do começo ao final, o nascimento de Jesus. E, claro, vamos falar da sua morte e da sua ressurreição, né? Mas vamos frisar o nascimento de Jesus. Sem árvore, sem presentes, sem troca de presentes, não, sem panetone. Nós vamos cultuar, né, a Cristo, falando do seu nascimento, do Natal de Jesus, né, no mês de outubro. E por que a igreja não faz isso? Né? O que impediria a igreja, né, de fazer isso? Né? Simplesmente porque agora nós já estamos, né, tão dentro disso, nós já estamos, isso já está tão carimbado na história, a igreja já está tão envolvida com essa data, porque agora se a gente fizer isso, a igreja vai reprovar o povo, não vai aceitar, não, mas como assim? Tal, não sei o que viria na mente das lideranças. Olha, vamos, né, daqui por diante fazer uma campanha para estabelecer o Natal de Jesus na data correta, né? O mês de outubro. E vamos cultuar a Jesus e falar dele, do seu nascimento, porque o advento é uma realidade. Sim, né? sim, o nascimento de Jesus é algo que nos trouxe vida, né? E agora, outra coisa, Jesus não falou, né? Em momento algum na Bíblia, nós vemos os apóstolos, o próprio Jesus, ou os apóstolos, ou os discípulos, celebrando essa data, celebrando o Natal, celebrando o nascimento de Jesus.
né? Nós não vemos Jesus orientando os seus discípulos, né? Porque ele está dando as coordenadas para eles levarem isso adiante e fazerem discípulos em toda a terra. Nós não vemos orientações a esse respeito. Nós vemos muito pelo contrário. As orientações são: isto é o meu corpo, né? Isto é o meu sangue. Comam, bebam, façam isto todas as vezes em memória de mim. Né? Paulo disse, todas as vezes que fizermos isso, anunciamos a morte dele até que ele venha. Então nós vimos Jesus falando que o que tem que ser lembrado, o que tem que ser anunciado é a sua morte, porque foi a morte dele que nos trouxe a vida. Foi a morte dele que fundou, né, que trouxe a igreja, que levantou, quando ele foi levantado na cruz, como ele disse, atrairei muitos a mim. Então foi a sua morte que atraiu e não o seu nascimento. Né? O seu nascimento não atraiu ninguém a ele. Muito pelo contrário, o nascimento de Jesus atraiu inimigos que queriam matá-lo, que queriam destruí-lo antes dele crescer. Tá? Mas atrair adoradores, atrair seguidores, não, o nascimento de Jesus não trouxe nada disso. Tanto que a Bíblia só fala do nascimento de Jesus, depois só fala dele novamente lá no 8º dia, sendo circuncidado, sendo apresentado no templo, e depois vai falar dele com 12 anos, lá quando o José e a Maria perdem ele, fala, cadê? Eu vou voltar para trás, ele está no templo, quando ele chega lá, estou aqui tratando dos negócios do meu pai, com 12 anos. E depois, nós só vamos ouvir falar de Jesus, só vamos ler a respeito de Jesus novamente, quando ele faz 30 anos, quando ele inicia o seu ministério. Aí, a partir dali, Jesus aparece em todos os versos, em todos os textos, em todos os livros, até a sua morte, a sua ressurreição, e isso continua depois da sua morte, depois da sua ressurreição. Os apóstolos continuam falando da sua morte, continuam falando da cruz. Paulo não prega o nascimento, Paulo prega a loucura da cruz, a mensagem da cruz. Então eu acho que é isso que a igreja precisa focar. Lembrar do seu nascimento, claro. Lembrar que Jesus nasceu, porque se ele não tivesse, como você falou, se ele não tivesse nascido, como ele morreria, né? Só que a gente tem que lembrar que o nascimento de Jesus foi uma humilhação para ele. Foi uma humilhação. Aquilo que para nós é uma festa, para ele foi humilhação. Ele se despiu da sua glória. Ele deixou por um momento toda a sua glória e se humilhou e nasceu como um de nós. Isso foi para ele humilhação. Você entendeu por quê? Por amor a nós. Para ele poder viver aqui, né? Pregar as boas novas e morrer por nós. E a sua morte, ele diz, precisa ser lembrada. Deixa eu só colocar algumas coisas aqui. Volto a dizer, eu não acho que nem tem que celebrar em outubro. Eu acho que domingo após domingo nós celebramos o nascimento, Sim, a morte e a ação de Cristo. Esse é o nosso ponto de concordar, mas eu discordo do senhor quando a Bíblia não fala sobre o nascimento de Cristo. Os anjos anunciam o nascimento de Cristo. Sim. Os magos anunciam o nascimento de Cristo. Isso traz pessoas. Você falou assim: o nascimento dele não traz discípulos, traz os magos, os pastores, se adoraram a Deus por causa do seu nascimento, por causa do nascimento de Cristo. Sim, mas eles prosseguiram. Simeão, Ana. Nós temos vários exemplos de pessoas que se alegraram com o nascimento de Cristo. Profetas. O Antigo Testamento fala do nascimento de Cristo, tanto que Mateus repete profecias do nascimento de Cristo. Para poder convencer os judeus de que ele é o Filho de Deus. Eu entendo que a humilhação faz parte dos estágios, chamados estágios da humilhação de Cristo, ele tem encarnado. Mas a crucificação também faz parte da humilhação de Cristo. Eu vou deixar de celebrar a crucificação porque ele estava humilhado na cruz? Não é isso que eu quis dizer. Eu entendo, mas o que eu estou dizendo é o seguinte, eu não tenho problema em celebrar o nascimento de Jesus. Eu não tenho problema com isso. Eu também não tenho problema. Eu também não tenho problema. Ele só quer uma data certa. Não, o meu problema com o nascimento de Jesus é só uma data fictícia, uma data mentirosa, e ver que não é uma coisa real, não é uma coisa muitas vezes, como você falou, quem conhece o coração do homem é Deus, mas a gente vê muita hipocrisia nessa data, a gente vê próprias igrejas com hipocrisia. Então isso é muito triste. Mas por isso que eu citei o culto hipócrita, porque o povo lá em Isaías tinha um culto hipócrita. Eu vou deixar de cultuar por causa disso? Então, mas eu vou extinguir o culto porque há pessoas hipócritas que adoram hipocritamente a Deus. Eu, como pastor, eu estou lá no púlpito sem sondar corações, expondo a palavra do Senhor e torcendo para que as pessoas que estejam lá estejam os crentes de forma sincera, os que não são crentes sendo tratados pelo Espírito Santo. Eu concordo. Então, assim, eu disse para o senhor, 80% ele vai concordar, mas assim, eu não acho que a celebração do Natal em si, se colocar em outubro, pastor, pode ter certeza absoluta. Se as pessoas não entendem o sentido do Natal, pode ser no dia literal que ele nasceu. O Natal não vai ser celebrado de forma correta. Sim. Que eu coloquei isso, eu só coloquei dessa forma, não que eu vou fazer, porque eu não vejo necessidade. Eu vejo assim, não há necessidade.
Mas que se fosse para fazer, vamos fazer certo. certo. Agora deixa eu falar para mim o que é positivo na questão de falar sobre o nascimento, e eu faço domingo após domingo sobre isso. Por que é que João precisa dizer que Jesus encarnou, que o verbo se fez carne e habitou entre nós? Por que é que João precisa, na década de 90, dizer que ele chorou, que ele teve fome, que ele teve sede? Porque os gnósticos e os docetistas questionavam a encarnação de Cristo. Deus não pode encarnar naquilo que é o cárcere da alma e voltar a ressuscitar Sim. no mesmo corpo. Por quê? Porque a igreja deixou de enfatizar o nascimento de Cristo e enfatizou, e eu acho que tem que enfatizar sim, a sua morte e a sua ressurreição. Então, assim, é necessário que falemos dos dois estágios. Sim, dos dois estágios, sim. que é o que? A humilhação que envolve o nascimento de Cristo, ele se encarnou, envolve ele conviver com pecadores, que faz parte do estágio, os sofrimentos físicos que ele teve, e a sua morte plena. Ele morreu de fato na cruz. Os 4 estágios da morte de Cristo. É necessário que eu fale sobre isso. E fale também que ele foi exaltado sobremaneira. Por quê? Porque Paulo, quando ele vai argumentar lá em Coríntios, por exemplo, a respeito do sofrimento, toda breve e momentânea tribulação produz em nós eterno peso de glória, ele vai dizer que o sofrimento é porque, assim como Cristo sofreu, nós também devemos sofrer. Os humilhados serão exaltados por quê? Porque assim como ele foi humilhado e depois exaltado, nós também seremos. Então, é necessário falar do nascimento de Cristo. Eu volto a dizer, eu faço isso domingo a domingo, 52 domingos por ano. Entra aí no YouTube da Aliança, você vai ver eu falando sobre isso. Mas tem um mês, pastor, que eu não tenho como fugir dessa realidade. Tem um mês onde não apenas os crentes falam sobre o nascimento de Cristo, outros também falam sobre o nascimento de Cristo. E aí eu preciso aproveitar essa data para fazer a crítica. Tem uma música do Fruto Sagrado que é bem interessante, Uma Noite de Paz. Ele vai fazendo uma crítica sobre o Natal. A primeira estrofe da música, ele fala sobre a estrebaria. Fala sobre a questão de como ela era suja, toda aquela sujeira que haveria de fato lá. Depois ele olha na segunda estrofe, ele vai dizer uma frase bem interessante. Ele vai dizer assim, ele fala do shopping center, o pessoal decorado para Natal, comprando presente, ninguém está lembrando do sentido do Natal. Aí ele fala assim, corações sujos como aquela estrebaria num lindo shopping center decorado para o Natal. Aí ele vai falar, esse não é o sentido do Natal. E aí ele conclui o último refrão dizendo assim, a morte morreu de medo ao ver Jesus nascer. Eu não tenho como perder esses contrapontos. Eu não tenho como deixar de aproveitar disso para falar, ei, esse não é o sentido do Natal. O sentido do Natal é um menino que nos foi dado. E aí a questão, por exemplo, do presépio. Eu sou contra presépio. Totalmente. Por mais que tenha uma mensagem por trás. Agora, eu não posso pegar, por exemplo, uma manjedoura vazia, como um teólogo já fez, né? A manjedoura está vazia, a cruz está vazia, o túmulo está vazio, mas o trono não está. Perceba que ele passa pelos estágios, ele passa pelo nascimento, pela morte e pela ressurreição de Cristo, que esteve morto na sepultura e não mais está lá. Então eu não posso fugir desses aspectos, deixar de usar esses aspectos, porque o mundo não me entende bem, porque eu deixar de falar sobre isso, ou o momento que a igreja deixou de falar sobre isso, foi quando exatamente o mundo deixou de ser um mundo cristianizado. Eu só pego a... 1 minuto. Sim. 1 minuto que a gente precisa encerrar, vai. Então, a questão é assim, não é que eu não fale, nós falamos, pregamos o nascimento de Jesus, é lógico que pregamos. Eu sou contra essa data, usar essa data para isso. Eu volto a falar, é uma data pagã. Sim. Que dia que você nasceu, pastor? Eu nasci no dia 28 de dezembro. Então nós vamos comemorar... Quase Natal, hein? Quase. Se o senhor tivesse nascido dia 25, ia ser icônico, hein? Ia ser maravilhoso. Aí vocês iam ficar me pegando aqui. Então nós vamos comemorar dia 28 de março. Então. Seu aniversário, pode ser? Claro que não. Por quê, pastor? Porque o meu aniversário é dia 28 de dezembro. Então, nós falamos isso uma vez. Falou. Você falou até. Né? Porque realmente ele não nasceu. E assim, a maior coisa, a pergunta a ser feita é para Jesus: Senhor, o Senhor se agrada disso? Eu tenho certeza que a resposta dele seria: não me agrado. Porque eu conheço o coração. Jesus, ele fala assim para a samaritana: olha, nós adoramos o que a gente conhece. Vocês adoram o que vocês não conhecem. Né? Os judeus dizem, é em Jerusalém que deve se adorar. Vocês dizem, é nos montes. Mas vai chegar um momento, já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito, em verdade. Né? Ou seja, a nossa adoração a Deus, a verdadeira adoração, ela é espiritual. Né? Ela não precisa de árvore, ela não precisa de ceia, ela não precisa de festa, ela não precisa de nada. Ela é espiritual.
A adoração que Deus aceita é aquela que está aqui dentro de verdade, aquela que se rende a Ele, aquela que se prostra a Ele e que renuncia à sua própria vida. Você entendeu? Sem a necessidade dessas festas em datas que Deus não se agrada. Vou precisar encerrar. Que pena. Vou precisar encerrar. Só fazer um parênteses aqui. Eu advogo que Jesus nasceu no dia 1º de abril. Era o dia que a gente devia celebrar, porque foi o dia que eu nasci também. Ia ser uma festança. Mas pra gente encerrar, e eu acho que é propício, porque lá em Colossenses Paulo vai falar que a gente tem que aproveitar todos os momentos com sabedoria. O Reverendo Samuel já citou a passagem aqui pelo Areópago, que eu acho incrível, marcante. Inclusive, quando falando sobre esse tema, já usei também essa passagem, porque eu acho que é emblemática. É para a gente deixar uma mensagem para quem nos assiste. Independente do dia, independente da celebração, do que nos cerca, eu acho que falar do nascimento de Cristo traz uma mensagem. É curto. Eu sei que falar isso para pregador é duro, mas é curto porque o nosso tempo está acabando. Então, 1 minutinho. O Reverendo Samuel vai deixar a mensagem, a gente encerra com a mensagem do Reverendo Barcos, para quem nos assiste, falando da importância do nascimento do nosso Senhor e Salvador. Isaías 9 nos diz, né, que o mundo que estava em trevas viu maravilhosa luz, né, e João vai dizer que ele é a luz do mundo, né. Ele também vai dizer que esse menino que nos foi dado, ele é o maravilhoso conselheiro, ele é o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, que de fato, não apenas na época do Natal, mas todos os dias do ano, especialmente aos domingos, né, que é o dia que nós nos reunimos, nós possamos celebrar o seu nascimento, a sua morte e a sua ressurreição. E se por acaso você conhece alguém que não é crente, que não conhece o verdadeiro sentido daquilo para onde o Natal aponta, aproveite a oportunidade todos os dias, claro, mas se durante essa época do ano a oportunidade ela ficar mais clara, fale sobre ele, sobre o verdadeiro sentido do Natal, sobre aquele menino que nasceu, que tem um governo sobre os seus ombros, a luz do mundo que veio para salvar aqueles que foram eleitos de antemão. Aproveite a oportunidade e pregue o evangelho a essa pessoa, fale de Jesus para ela e convide ela a frequentar a sua igreja ou outra igreja próxima à casa dela. Amém. Obrigado, reverendo, pelo carinho, pela atenção. Benção. Muito bacana. Rapidamente. Eu ia falar, agora eu falei aqui o bacana, eu lembrei aqui que eu outra vez falei isso daqui, o cara me criticou porque falou que a origem da palavra é de uma festa sexual e que eu não devia falar bacana. Aí eu lembrei que nós estamos falando de festa, de símbolo de paganismo, eu falei e lembrei. Acho que não tem nada a ver. Mas tem esses problemas aí. Se você ouviu aí, desculpa, não foi esse sentido não que eu quis dar. Bom, vai lá, pastor, um minutinho. Reverendo Samuel, prazer conhecê-lo, né? Foi muito bom esse debate com você, Ele é com o benção, Zeca, ele é né? benção. Estou muito feliz e espero ter acrescentado aí, né, para aqueles que estão assistindo, para que vão assistir aí durante todo o tempo, né? Todo ano. A minha mensagem é também sobre o nascimento de Jesus, porque se ele não tivesse nascido, certamente ele não poderia ter morrido para nos salvar e nós não estaríamos nem aqui falando dele, né? Não sei o que seria de nós se ele não tivesse nascido, tá? No princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e ele era Deus. Ele estava com Deus no princípio. No verso 14, aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vivemos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. E no 12 diz que todos aqueles que o receberam, ele deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Então, este é o Jesus que nós pregamos, esse é o Jesus em que nós cremos, o Filho de Deus, aquele que um dia veio a esse mundo, nasceu de um ventre de uma mulher, né, cresceu entre nós, a seu tempo pregou as boas novas, as boas notícias da salvação, da vida eterna, depois morreu para consumar esse fato, esse ato, para nos dar a vida eterna, e ressurgiu no terceiro dia, depois de 3 dias morto, depois de 3 dias na sepultura, ressurgiu, ressuscitado pelo Pai, e ele está sentado à direita do Pai, vai voltar para nos buscar, vai voltar para nos levar, para estarmos com ele na eternidade. E eu agradeço a Deus por ele ter nos amado dessa forma, porque nenhum de nós merece, né? Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor enfrentou essa luta, essa guerra, para vencer por nós aqui, para nos dar a vida eterna, né? Independente da data, Jesus tem que ser pregado todos os dias, né? Não é porque eu sou contra essa data festiva que eu sou contra o nascimento de Jesus ou contra os que celebram, né? Eu só sou contra a forma que se faz, né? Que eu acho que não deveria ser assim.
Eu acho que deveria ser uma coisa mais bíblica, tá? É só esse o fato. Mas Deus abençoe a todos nessa data e que todos permaneçam firmes na fé até o retorno, porque Ele está vindo aí. Amém, que benção. Obrigado, pastor Marcos, pelo carinho, aceitar nosso convite. Eu sou fã, o irmão sabe disso, já falei, a admiração que eu tenho Obrigado. e gosto porque o irmão é coerente com as suas posições. Esse dia eu vi um monte de... a gente tá em dezembro, né? Em outubro tem uma outra festa que é polêmica, né? Que é a questão do Halloween, né? Um monte de crente, porque é pagão, porque é pagão, porque é pagão. Aí chega no Natal, tá tudo lá com as coisas. Aí não dá pra entender. Ou é contra ou não é contra. O irmão não, o irmão é contra tudo e já resolve, não tem problema. E eu admiro. Obrigado pelo carinho. Tenho certeza que quem acompanhou aqui a edição do Fórum Teológico de hoje foi abençoado. E a ideia de fato não é trazer uma resposta definitiva, mas é que você pense, reflita, estude, pesquise, se aprofunde nas temáticas aqui e eu tenho certeza que o Espírito Santo vai dar resposta ao seu coração. Muito obrigado a você que nos acompanhou. Não esqueça de se inscrever no nosso canal e curtir os nossos conteúdos. Um forte abraço e até a próxima.